fugiram, prenderam de novo, fecha a cortina e começa de novo, e aí vem a cena que se coloca. Uma camponesa grávida, prestes a dar à luz, uma bacia de água quente para ser usada nesse parto, a parteira. Cena 2, chega o aristocrata, pendura sua espingarda na parede de caça, olha aquela água, olha a camponesa gemendo, prestes a dar à luz, olha para a parteira e, sem nenhum pudor, tira suas botas sujas de barro e lava naquela água do parto. Alguém diz da plateia: assim é que se conta a Revolução Francesa. Talvez, quando nós contamos a questão da droga no Brasil, talvez nós ainda não tenhamos aprendido a contar direito. Talvez a literatura possa nos ajudar um pouco, como fez a própria literatura num dado momento histórico no século XIX, quando Flaubert foi, escrevendo Madame Bovary, tentou mostrar que não se deveria relatar a sociedade como se fosse ficção, como se fosse um romantismo, mas tinha que ter um realismo na literatura. Depois veio Machado de Assis no Brasil, com a ruptura que ele faz, principalmente pelo belíssimo livro, que é uma coisa bem atual ainda, que é um livro do século XIX, né, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que conta exatamente o tipo de sociedade que nós temos, de um personagem patife, né, de um personagem patife que se orgulha de nunca ter trabalhado, de ter conseguido sobreviver e bem sem suor nenhum, né, e que estudou direito e não aprendeu nada, o que não é nenhuma novidade, entendeu? Certo? Ele também foi ser deputado e não fez nada. Ele foi ser deputado e não fez nada, entendeu? Ele não foi ministro, mas só porque faltaram algumas indicações, mas podia tê-lo sido, como qualquer um pode ser ministro. Não é verdade? Sim. Parcela hoje dos administradores da coisa pública não administrariam uma carroça de cachorro-quente. Sem dúvida nenhuma. E Brás Cubas tem uma frase final que é genial. Paradoxalmente, eu sou um patife, fiz tudo isso, mas tem uma coisa, que ele se diferencia de muita gente no Brasil, principalmente das elites predatórias desse país, que causaram tudo isso, né? Sem dúvida, ele não deixou descendentes. Então, o direito precisa de uma concepção realista. Eu fico pensando numa narração, Cláudio, os dois Cláudios, uma tarde nos juizados especiais. Vocês já pensaram, relatado isso por Machado de Assis? O Meirinho gritando: quem quer fazer acordo para um lado? Então aquela choldra toda, né? Aquele pessoal, aquele maltratado, né? O Meirinho já pega e caga na cabeça do cara, entendeu? O cara já fica com medo na entrada. Eu fico em pânico quando vou no fórum. Nós construímos uma sociedade autoritária. Autoritária. O crack nada mais é do que... O crack é o lumpen da droga. Como tem classes sociais para tudo, por que não tinha que ter também um lumpesinato da droga, que é o crack, que é um subproduto de uma sociedade estamental, né? Porque no Brasil é um país ainda pré-moderno em muita coisa. Raimundo Faoro disse isso muito bem. Nós confundimos as ficções da realidade com a realidade das ficções. Você vai no McDonald's, pede um sanduíche, compara ele com a fotografia. Chama o cara e diz: esse é o da foto? Nós acreditamos em imagens. Você encontra uma criança na rua com a mãe, aí você diz assim: que criancinha bonita. Se você precisa ver a foto dele. Claro, a foto ele é muito mais bonito. Então nós vendemos embustes também no direito. Nós McDonaldizamos o cotidiano. E a mídia também ajuda nisso. Nós somos tão bons, por isso que eu digo que nós precisamos de uma concepção realista de contar a questão da droga no Brasil e da sociedade.
A mídia faz as coisas tão bem, a propaganda, que nós conseguimos glamourizar a escravidão. Sabe como? Eu vou contar. E a propaganda ganhou um prêmio. Propaganda do Nescafé. Cena 1, aquela casa grande com janelas azuis, próprios daquele tempo. As casas enormes. Cena 2, o casal branco, bem vestido, roupas claras de linho, coisas finas, esteticamente de um padrão Gisele Bündchen. Eles levantam daquela cama enorme, como todo povo tem, aquelas camas enormes, king, tá? Super king. Um olha para o outro com aquele olhar assim de, ai, como foi bom, amanhã vai ser melhor. Cena 3, o sol começa a levantar e a patuleia indo para o trabalho, tocando uma guilhada com gado, quase todos pretos, alguns mulatos. Cena 4, eles já estão na sala onde será servido, alguém, claro, servindo o café, aquela mesa feita pelas rendeiras da ilha, da magia ali de Florianópolis, aquelas mesas bonitas, aquelas xícaras feitas em Aveiro, ali perto de Coimbra, aquele café fumegante que você sente o cheiro na propaganda. Cena 5, a Choldra está quase chegando já no canavial, e aí uma voz no fundo diz assim: Nescafé Casagrande, a volta dos bons tempos. Bons tempos para quem, cara pálida? Nós conseguimos glamourizar a escravidão. É fantástico. Dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo com isso. Né? Hoje tem uma frase do Nietzsche que as pessoas adoram: fatos não há, só há interpretações. Quer dizer que eu posso negar a história com isso? Outro dia eu vi na televisão um jurista muito importante dizendo: fatos não há, só há interpretações. Eu digo, não, só há interpretações porque há fatos. Agora, evidentemente que, então, nós temos que ver isso diferente. Eu estava pensando outro dia numa metáfora, né, nessa questão de que todos nós nos julgamos, e isso aqui é um bom exemplo, assim, de como nós somos bons. Eu acho que nós somos bons, nós fazemos muita coisa mesmo. A sociedade funciona, né? E só que, ao mesmo tempo que todos nós somos tão bons, nós temos todos esses problemas que fazem com que nós reunamos para discutir aquilo no qual nós não somos bons. Por exemplo, cada um de nós se julga o melhor motorista. A soma de todos os bons motoristas é um trânsito caótico. Cada um de nós se julga o melhor juiz. A soma de todos os bons juízes dá a súmula vinculante, isso que está aí. Cada um de nós se julga o melhor promotor de justiça. E todos nós sabemos dos problemas que tem o Ministério Público, e todos nós julgamos os melhores policiais, todos nós julgamos os melhores jogadores, perdemos a Copa. Aliás, nós não faturamos a Copa de 2010, mas vamos superfaturar a de 2014. Ah, não tenha dúvida. Ah, vamos superfaturar. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Então, cada um de nós se julga o melhor sujeito. Mas a soma de todos nós juntos dá nisso que está aí. E isso que está aí que nós precisamos nos reunir para combater esse flagelo. Então alguma coisa está errada. Por quê? Porque a soma das partes não dá individualidade. Porque nós não temos um esquema tático nesse sentido. E eu pensei nisso. A palavra alienos, no latim, ela significa em português o outro. Então a sociedade sempre é o outro. Por isso que no Brasil os livros de autoajuda vendem tanto. Claro. Assim como as igrejas pentecostais fazem tanto sucesso. Por quê? Porque elas fazem uma ligação direta. A religião é religiária. Então, o sujeito faz direto. E o autoajuda também. Você não é pobre porque é explorado. Você é pobre porque é um fracassado. Entendeu? Claro, você não acreditou em Deus. Ou então você sozinho, você não está vendo suas potencialidades. Então, eles compram livros de autoajuda. Porque você vai em qualquer lugar, tem essas porcarias vendendo. Né? De autoajuda. Então, é como o Barão de Münchhausen. Afundando no pântano com o seu cavalo, eu puxo a mim mesmo pelos cabelos. Grande coisa. Isso é uma ficção. Entendeu? Eu quero ver o sujeito que escreve um livro de autoajuda sair do buraco se ele for pobre, para ver como é fácil. Entendeu? Isso é a mesma coisa que algumas igrejas pentecostais, né? Verdade? Edir Macedo é meu pastor e nada me sobrará.
Essas coisas têm que ser ditas hoje. Isso é que nós fazemos uma ode, assim, mas em França também compram livros de autoajuda. E na França não tem imbecis? É só aqui, quer dizer, nós somos azarados. Os livros todos são vendidos fora daqui, ou todas aqui. Então eu estava pensando numa metáfora, né? Essa história do alienos, alienação, eu sempre aliena, sempre a sociedade é o outro, não sou eu. Cada um de nós é o melhor. Então a sociedade sempre é o outro, não sou eu. Então por isso que uma pessoa alienada, ali é nada, se me compreende, né? Digam devagar, ali é nada. Pois é, então eu estava pensando, né, que essas questões da sociedade, pensando assim, que como nós vamos no cinema, e nós confundimos as ficções da realidade e a realidade das ficções, nós vamos no cinema e nos emocionamos. Essa questão da droga é muito forte, né? Uma boa propaganda pode nos emocionar. Talvez a droga nós podemos combatê-la melhor se nós colocássemos um fundo musical no cotidiano. Uma boa trilha sonora faria com que nós emocionássemos muito mais com as coisas. Claro que sim. A gente vai no filme e chora com Titanic, essas coisas todas, a gente sai, chora. Quando vem lá fora, chega um menino correndo, diz assim, tio, a gente está louco para dar uma porrada nele. Claro, porque aquilo é a realidade. A ficção que é boa. Então nós confundimos a realidade das ficções. Aí eu pensei, talvez a gente botasse um grande alto-falante na rua, ou no mundo, e que na hora que eu saio do cinema, enxugando uma lágrima furtiva, né, dando uma fungada de soslaio, saio lá fora, e no momento em que o menino chega correndo, que é o outro, e dizendo tio, antes de eu dar uma porrada nele, ou de dar um safanão, naquele momento toca aquela música fortíssima, né? E minha mão começa a tremer, e uma câmera da Rede Globo vem e me filma desse lado, que eu filmo melhor desse do que do outro, e uma lágrima começa a furtivamente cair, fazendo tobogã nessas rugas que o tempo já me deu, em slow motion, porque em slow motion tudo fica dramático, evidentemente, até os erros de arbitragem. E nesse momento eu me dou conta que dali pode estar um outro. O outro é a paridade. Eu quero ser ético. Como que eu posso ser ético se eu confundo a ficção da realidade e a realidade das ficções? Ética é paridade entre eu e o outro. E é essa questão de saber como que nós estamos fazendo isso na sociedade brasileira. O secretário da Justiça telefona pelo telefone, manda me avisar que na Carioca tem uma roleta. Aliás, ele liga para pegar um material contrabandeado em São Paulo. Que péssimo exemplo para uma sociedade como a nossa. Agora há pouco tempo que aconteceu. Não é verdade isso que aconteceu? Está lá a gravação da Folha de São Paulo. Tudo isso numa sociedade estamental. Nós ainda somos pré-modernos. Estamentos era aquela sociedade do medievo que fazia, antes de chegar ao Estado moderno, e os estamentos eram corporações que se autoprotegiam. Ora, o Brasil, o que é o direito penal, historicamente? Eu vou falar rapidamente nisso, prometo que eu consigo fazer isso no tempo. Vejam só, 1824, o que é a história do direito penal brasileiro? 1824, porque redução de oferta significa repressão, repressão quer dizer direito penal, sistema, máquina, como funciona. Bom, histórico, 1824, a nossa Constituição, 1830, o Código Criminal do Império, que substitui o livro V das ordenações filipinas. A quem se dirigiu o Código Penal do Império? Para pegar escravos. Pegar escravos. Tanto é que a Constituição dizia, ficam abolidas as penas de galés e açoites. A Constituição.